Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC. Breve reflexão no texto de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Termo Gênesis, e depois nós temos o próprio nome do livro, Gênesis, né? Dá essa ideia do início das coisas, como é que elas de fato aconteceram, tirando fora aí estas posições céticas do nosso mundo moderno e pós-moderno, esse relativismo que propõe, então, uma diversidade enorme de interpretações, inclusive o próprio homem cria teorias a respeito do início de todas as coisas. O fato é que o texto deixa bem claro que há um Criador, Uno. Por isso nós somos monoteístas, nós cremos no Deus, mas o Deus que nós cremos é um Deus que toma iniciativa e ele é diferente da criação. A gente chama isso de distinção ontológica. Em outras palavras, ele, para criar todas as coisas, ele não cria nada que é a sua extensão, mas ele cria um elemento, uma essência diferente da sua própria essência. Por isso que nada na criação pode criar alguma coisa do nada. Outra coisa importante é que nada na criação tem a essência da divindade, né? E algumas pessoas até ao longo da história da humanidade se auto-intitularam Deus Manifesto, mas é na verdade uma breve percepção equivocada a respeito de si mesmo, né? Nós somos limitados. E outro ponto importante é o contexto onde o homem existe, e mais do que isso, a necessidade de existir da vida acontecer dentro de uma dimensão propícia, ou seja, dentro de um relacionamento que nós temos com o campo, com as plantas, com a erva, com outras pessoas. Nós não existiríamos se não fosse essa dimensão, atenção, perfeita. Quando diz aqui que o céu e a terra foram criados, lembre-se, o que se cria aqui são as condições exatas para a vida existir. Exatas, né? Um planeta onde o ser humano tem uma relação perfeita, inclusive de massa, de posicionamento, as leis da natureza que estão sendo mantidas pelo Criador, a nossa estrela maior, a relação de distância, a relação de movimento em torno do Sol, a relação de movimento em torno de si mesmo, enfim, toda essa complexidade não vem do acaso, mas vem da iniciativa de um Deus soberano. E mais do que isso, né? Esse Deus soberano, ele é um Deus presente, um Deus imanente, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com cada um de nós. Por isso, muito difícil, né, gente, manter essa ideia da não existência de Deus, né? Até a própria filosofia vai propor, né, ou vai perguntar, ou vai questionar qual é a causa primeira de todas as coisas. Essa é a busca, aquilo que transcende a existência. Sem isso, fica muito difícil o homem achar um sentido na vida. Claro, nós temos esse privilégio de entender e conhecer e saber que um homem não se dá vida, mas a vida foi dada por um Deus
poderoso, soberano, presente. Medita nisso, segue louvando esse Deus, esse seu Criador, que conhece os mínimos detalhes da tua existência. Deus te abençoe. Excelente semana.